Oi pessoal, bom, agora nós viemos aqui para mostrar para vocês o resultado desses últimos trabalhos aí. Então aqui nós vamos utilizar na prática todos os materiais que a gente já fez. Então, naquele último teste que a gente fez, a gente fundiu todas as placas necessárias para aqui para a parte de baixo e ainda sobrou um monte de material para outros lugares aí, que vai ser para a parte de cima. Então aqui nós estamos colocando os pregos na placa, que vai ser a forma de fixação. Então nós vamos dar todo o processo aqui, até a finalização dessa parede aqui e a colocação do vidro. Obviamente que não vai estar acabada, não vai estar rebocada, depois a gente vai rebocar. Então até porque eu quero fazer impermeabilização por fora, quero tomar todos os cuidados necessários aí para que eu não tenha problemas a longo prazo. A gente já tem vídeos lá sobre impermeabilizações, sobre uma série de coisas. Então, quem quiser saber mais é só voltar um pouco lá, procurar e ver esses aspectos. Então a gente já tem um aditivozinho aqui na massa. E uma brocha. Então agora aqui a gente vai colocar a primeira placa. Então, observando o seguinte, tudo isso aqui é em tempo real. Vocês estão acompanhando ali, a gente pregando a placa, botando pregos na placa, não tem corte. A placa está ali, no ladinho. Agora a gente vai colocar ela no lugar, não tem corte nenhum. Então, o grande show desse negócio é isso aí. Olha o tempo para fazer uma parede. Então aqui eu vou mostrando, vou explicando para vocês os pormenores, os detalhes, para que a galera fique antenada nisso aí. E depois, mais à frente, a gente vai mostrar um banheirinho de bloco que foi feito. Então a gente vai ter uma comparação aí nesse negócio. Na realidade, nós fundimos material para essa parede inteira, mas só que eu queria aproveitar um pouco da iluminação solar. Então a gente mudou ali o projeto. Logo vocês já vão entender. Projeto não, a ideia. Então aqui, 1/4 de parede está no lugar. Aqui eu me esqueci que eu tinha blocos lá, daqueles de 80 por 40, e foi exatamente, eu usei 2 blocos de concreto que a gente tinha ali. Então nós levamos, eu acho que umas 5 vezes mais tempo para colocar esses bloquinhos ali do que para botar aquela placa lá no local. Mas depois vocês vão ver a utilização do bloco também. Claro, aqui nós vamos observar o seguinte. Uma placa, é um elemento isolado, mas digamos que nós tenhamos as paredes todas de uma casa. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar, vamos ir lá dimensionar a nossa placa para metade da parede, já com o desenho que a gente quer, e vamos lá e vamos fundir meia parede, já com os encaixes de janela e porta, tudo certinho. Daí no primeiro dia a gente vai lá, coloca todas elas no lugar, a primeira meia parede, chumba elas, e depois no segundo dia, conforme a gente vai ver aqui, a gente coloca a segunda placa, que é o fechamento até a viga superior. Então isso aí a gente faz numa casa consideravelmente, olha, de uns 100 metros quadrados, se bobear, a gente faz esse fechamento em um dia, em 2 dias, aliás, né? Aqui nós já estamos colocando a segunda placa, observando que nós tiramos aí uma meia horinha todo dia de manhã para fazer esses fechamentos aí da oficina, para ir organizando as coisas, para ir que não dá para tirar muito tempo. O troço está todo
se engrenando ainda, então não dá para contar com coisas miraculosas. A gente tem que ir do jeito que, com toda a prudência e com toda a precaução. Então nosso fechamento da outra parede, digamos que fosse contínua, que a gente tinha fundido todas as placas dessa parede inteira, ia ficar totalmente fechada. Mas daí, depois vocês vão ver o final aí. E nós já fundimos na altura certinha. Eu coloquei uns toquinhos de madeira ali e ele excedeu um pouco a altura, então eu vou ter que tirar. E a gente está levantando para tirar o toquinho de um lado. E levantando para tirar o toquinho do outro lado. Aqui nós vamos mostrar depois a gente também aplicando a massa pelo lado externo ali, com desempenadeira. Então, praticamente é o processo meio que completo. Lógico que depois nós vamos fazer uma impermeabilização ali em cima e depois vai vir um outro revestimento. Agora a gente vai deslocar, botar ela bem no cantinho para ficar só o ponto de chumbamento mesmo. Nós fizemos todas as placas do fechamento aí, contando somente com 2 portas de correr na parte da frente. Mas daí depois me surgiu a ideia de aproveitar a iluminação. A gente tem várias placas de vidro aqui que estão perdidas não, eu já trouxe com o objetivo de utilizar por causa da iluminação. Mas só que na hora que eu fundi as placas eu me esqueci delas, porque tá tudo meio corrido, então me esqueci. Daí depois a gente mudou aqui para conseguir aproveitar elas e conseguir aproveitar a iluminação. Chumbamentozinho ali, a gente vai usar um expansor para fazer a coisa certinha, direitinho, né? Então pode ser um pouquinho a cada dia, mas a gente vai tentar usar os materiais adequados para cada etapa. Então não dá para fugir do que tem que ser feito, né? Aqui a gente já está chumbando. Então agora vejam só, isso aqui me deu uma vida nova. Eu praticamente nasci dentro da construção civil e sempre levando esses tempos horríveis para fazer as coisas, 1 milhão de etapas, e aqui a gente elimina tudo isso. Então é outro nível, né? São minutos contra dias. Aqui nós já estamos cortando. A gente fez essa filmagem da colocação dos primeiros blocos grandes ali, daqueles de 80, que eu disse que deveria de ter usado embaixo, que eu me esqueci. E agora ali nós temos um encaixe de mangueira. Então aqui a gente está marcando, porque o bloco ainda está meio verde, e depois a gente só faz um cortezinho. Como o concreto celular é um material de fácil corte, e que a gente não perde igual perde no bloco,
igual a gente perde no tijolo cerâmico, que vai abrindo o rasgo, vai estourando os gomos, a gente vai ali, faz o encaixezinho, deixa a mangueira passando, depois vai ali, só faz o resto do corte e bota quantas caixas quiser. Como é uma oficina, a gente precisa de muita tomada, então depois eu vou distribuir ali uma linha de tomadas, vou abastecer com bastante tomadas aquilo ali. Então é uma coisa que tem que ser pensada, então eu não fiz questão de aqui já cortadinho, na medida certa para encaixar, para botar a massa e encaixar a mangueira, aqui já encaixada, a mangueirinha descendo ali, e a gente colocando a placa de vidro. Então, fechou. Então o objetivo era esse aí, aproveitar a iluminação. Se eu tivesse me lembrado disso, eu já teria feito essas segundas placas ali, ó, nas medidinhas certinhas, deixando o espaço do vidro. Mas a gente conseguiu, tem material aí, depois vocês vão ver já os materiais, a gente fundindo e fazendo, processando as peças. Eu fiz questão de fazer isso porque a previsão de chuva para essa semana aqui especificamente era para que chovesse quinta-feira. E daí eu precisava disso ali fechado porque senão ia molhar muito aqui dentro. Então a primeira placa eu acho que nós colocamos na segunda-feira, daí eu acho que a segunda na terça-feira, e depois colocamos os tijolinhos na quarta, não, acho que nós colocamos a segunda na terça, e já colocamos alguns tijolos, e depois na quinta nós colocamos o vidro, ou na quarta tarde, eu não me lembro direito. Mas tudo pedacinhos de tempo, minutinhos. Aqui a gente aplicou a massa com a desempenadeira de aço, conforme dá para ver e as irregularidades da desempenadeira, mas nós vamos fazer uma impermeabilização aqui em cima, então é bem isso que a gente queria. Aqui, no teste daquela máquina grande ali, a gente fundiu todas as placas aqui, não utilizou algumas porque fugiu, eu me esqueci da necessidade de iluminação solar, mas deu para aquilo ali, vai sobrar um monte de placas lá. Então em um dia a gente fundiria material para uma casa grande, em mais 2 dias a gente colocaria toda essa alvenaria no lugar. Então é uma diferença enorme. Aqueles recortezinhos, aquele pedacinho, tijolinho normal, ele já tem 10 por 20, ou 9 por 19. E daí ainda tem que picar aquilo para encher os cantinhos. Então vai lá e funde uma peça do tamanho certo. E aqui é os tijolos que a gente colocou lá em pé. Em outros vídeos já apareceram a gente fundindo essas peças, mostrando tudo. Então quem tiver dúvida é só ir lá, dar uma olhadinha e ver. Tem que ir aí no canal, tem que procurar, tem que ver, as informações estão aí. Não adianta ligar pra gente, porque a correria é grande, o tempo é curto, então tem-se muita coisa para fazer, tem-se muitos projetos na cabeça e muito pouco tempo para executar e fazer tudo. Ok? Bom, pessoal, era isso aí. Um abração aí para todo mundo. Eu queria mostrar isso para vocês, para não dizer que a gente é só teórico. Não, a gente mostra, a gente faz na prática o negócio. Valeu!